Abra, por favor, lá no livro de Lucas, capítulo 7. E eu quero contar a história de um funeral. Às vezes, quando nós olhamos algumas histórias na Bíblia, nós ficamos imaginando como que seria a nossa reação se estivéssemos naquele lugar. Como que seria a minha e a sua reação, Lucas capítulo 7, se nós estivéssemos naquele momento, naquele lugar. Lucas 7, de 11 em diante. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos, e uma numerosa multidão ia com ele. Aproximando-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Interessante aqui, antes de passarmos para os próximos versículos, uma grande multidão vinha com Jesus e uma grande multidão vinha no enterro. E aí, imaginemos duas grandes torcidas, né? Imaginemos aí a Flamangaça, que é uma torcida do Flamengo, e uma torcida corintiana. Isso não vai ter um final muito bom, né? São duas torcidas rivais que, teoricamente, ao se encontrarem, iriam brigar. Por que eu estou fazendo esse comentário logo no início? Quando nós vamos a um sepultamento, e nós já passamos por momentos assim, ruins, tristes, de perda, a única coisa que a gente não quer que aconteça naquele ambiente é o quê? Briga. A gente não quer briga naquele ambiente. Mas ali, tanto os que estavam com Jesus, como os que estavam naquela cidade, estavam dispostos a brigar. Estavam dispostos a entrar em conflitos pela cultura, conflitos pela natureza do que estava acontecendo na vida com Jesus, na presença deles. E de repente, uma coisa diferente começa naquele momento, naquele lugar. O verso 13, que é a nossa primeira lição. Ao vê-la, Jesus, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, por favor, leiam, não chore. Olha, Jesus, vendo a dor daquela pessoa, fala para ela, não chora. Se você parar para pensar, algumas coisas já estavam no coração daquela senhora, e que esse sentimento pode estar cercando, de alguma maneira, o seu coração. Primeiro, de um lado, uma multidão de gente, e de outro, uma outra multidão de gente, sempre te causando conflitos. Então você está sempre com essa sensação de que não tem paz. Você perdeu a sua paz. Você não só perdeu alguma coisa importante, mas algo essencial, que é a sua paz. Paz de espírito, a sua paz interior, a sua paz de consciência. Você perdeu isso, e isso estava sendo sepultado. Isso estava sendo enterrado. E chega naquele momento Jesus e diz assim, não chora. Não chora, obrigado, irmão. Não chore, não chora. Quanto tempo você tem vivido necessidades a ponto de você estar chorando? E sem saber a razão, sem saber o motivo, sem saber de qual é a fonte. Se você está chorando por conta dos seus acertos
ou se você está chorando por consequência dos seus erros. As nossas escolhas definem o estado em que nós nos encontramos. As nossas escolhas do passado, do presente, que influencia as nossas escolhas do futuro, também definem o nosso estado de espírito. O nosso estado de espírito depende de decisões que nós tomamos. Decisões estas que muitas vezes são influenciadas pela uma multidão de gente que está à nossa volta. Pensamentos esses que não são o nosso pensamento. Decisões essas que às vezes nos definem. Decisões essas que nos trazem bons caminhos, outras maus caminhos. Jesus fala para aquela pessoa o quê? Mais uma vez, por favor. Não chora. Por que será que Jesus falou para ela não chorar? Por que Jesus hoje está falando para você? Para um pouquinho, para de chorar um pouquinho, enxuga suas lágrimas. Primeiro, porque podemos, quando paramos de chorar, analisar o que é que está acontecendo. Quando nós estamos chorando, a tristeza nos impede de ter uma visão racional do problema. Eu, particularmente, quando estou chorando, eu quase nem enxergo. Meus olhos ficam cheios d'água e eu fico tentando limpar os olhos para enxergar o motivo pelo qual eu estou chorando. Então Jesus falou para aquela pessoa assim: enxuga os olhos, para um pouquinho. A segunda coisa, Jesus sabia o motivo pelo qual aquela mulher estava chorando, mas ela não sabia mais o porquê que ela estava chorando. O sofrimento era tão grande. Se era viúva, ela já havia perdido o marido, a provisão. Se era viúva, ela já havia perdido o respeito da sociedade. Se era viúva, ela já havia sido colocada à margem. Se era viúva, ela não sabia o que faria. A partir do momento em que o seu esposo falta, já era motivo para ela estar chorando. Mas além disso, agora ela perde o seu filho. Há um mix, há uma mistura de sentimento ali, de total perda. E Jesus fala: você não perdeu tudo. Para de chorar, que você ainda pode perder mais uma coisa. Parece assustador o Evangelho. E por que parece assustador o Evangelho? Porque a palavra de Deus diz que para que nós venhamos a ganhar a vida, nós precisamos perdê-la. Às vezes, a nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo, não tem o menor sentido mais. Nós já perdemos mãe, pai, perdemos amigos, perdemos negócios, perdemos a família, perdemos a nossa fé. Tentamos nos agarrar a alguma coisa que possa nos produzir alguma coisa de boa, mas de repente Jesus fala: o quê? Para de chorar. Porque ainda tem coisa para você perder. E foi isso que chamou a atenção daquela mulher. Porque a autoridade de Jesus era tão grande, que quando ela olha para Jesus, e a terceira coisa que eu vejo nesse instante, Jesus fala: olha, se você deixar, eu posso fazer alguma coisa. Se você confiar, eu posso fazer alguma coisa por você. Quantos de nós estamos vivendo luto tardio? O que é o luto tardio? Você já passou pela perda, mas não enterrou. Quantas vezes nós perdemos coisas que amamos, mas não abandonamos aquele sentimento? Como dizem por aí, não conseguimos virar a chave. Não interrompemos o ciclo de tristeza. Não deixamos de lado aquilo que de fato está angustiando o nosso coração. E por mais duro e forte que você seja, quando você está sozinho, os seus olhos estão sempre merejando, estão sempre cheios de água, porque você, na verdade, é a sua alma que está chorando. Jesus agora fala: para de chorar. Você ainda tem alguma coisa para perder. Mas o que você tem para perder? Olha o verso 14. Chegando-se, tocou no caixão. Caixão é o lugar onde botam as pessoas o quê?
morta. Então Jesus tinha que tocar ali. E os que estavam carregando pararam. Por que pararam? Porque o judeu, pela cultura, não podia tocar no que era morto, ficaria imundo. Olha que lição maravilhosa. Para de chorar, porque quando Jesus toca na tua vida, aquilo que é imundo sai de você e vai para Ele. Ele tem espiritualmente toda essa estrutura de tirar o que é ruim da gente, do que é morto, do que está trazendo consequências ruins ao nosso espírito e levar para Ele. Ele pode fazer isso. Ele é o Senhor para fazer isso. E aí, aqueles que estão nos carregando, porque às vezes você não percebe, mas às vezes tua vida está sendo carregada. Tem uma musiquinha popular que diz: deixa a vida me levar. Leva. Vocês sabem. É do Zeca Pagodinho? É? Deixa a vida levar. Tem gente deixando a vida levar. Irmão, vamos trocar agora e vamos parodiar dizendo: deixa Jesus me levar. Deixa Jesus te levar. Leva Jesus. Se você expressar isso no mundo espiritual, isso tem tanta relevância que os que estão te carregando param, porque a direção que Jesus vai te levar, se Ele falou para você que você ainda tinha algo a perder, Ele agora precisa colocar algo no lugar do teu choro. E qual é a promessa? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É um segredo para você. Não tem amanhecer para aqueles que estão mortos. Você pode estar crescendo, você pode estar evoluindo, mas se o teu espírito está morto, tudo que você faz te leva ao mesmo lugar. Você não tem como sair do lugar enquanto você não deixar o Senhor da vida acrescentar uma nova direção ao teu espírito. O Espírito é o que dá entendimento para que nós tomemos as decisões certas. É o Espírito que agora habita em mim que me faz entender a direção que Deus tem para a minha vida. E não é mais a direção que as pessoas estão me dando. Não é mais os que estão me carregando que vão dizer para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, como eu devo me comportar. Agora é o Espírito Santo que vai estar em mim através de Jesus. O jovem ouviu, aquele jovem que estava morto, ouviu, e Jesus dizendo assim: jovem, eu ordeno a você, faça o quê? Levante. Eu como disse, eu chamei você para participar dessa leitura. Imagine uma pessoa hoje, aqui no Catumbi, nós estamos próximos a um cemitério, e Jesus ressuscitando alguém hoje. Não iria ficar ninguém dentro da capelinha, né? Todo mundo ia correr com medo. E eu imagino que no tempo de Jesus, a multidão que estava com a mulher, lá no primeiro versículo, no versículo 11, como a multidão que estava com Jesus, não estavam preparados para aquele momento. O texto não fala, mas eu imagino, se lá estivesse, que eu iria ficar super preocupado. Porque agora aquela pessoa que estava morta, ela está agora viva. Mas aqui eu tiro 3 lições. A primeira, Jesus só estava dizendo para eles o tamanho e a autoridade que ele tinha sobre a morte. Eu quero dizer isso para você. O tamanho e a autoridade que Jesus tem sobre a morte. A morte não pode vencer Jesus. E a morte não pode vencer aqueles que estão com Jesus. A morte não pode prevalecer sobre o corpo daqueles que estão em Cristo. Olha como é importante a fé. Porque agora aquele que estava morto está vivo. Mas a segunda lição:
esta autoridade é porque ele queria já deixar preparado, quando acontecesse com ele, aquelas pessoas agora não mais ficassem o quê? Surpresas. Então os discípulos que estavam mais próximos iriam lembrar: eu já vi Jesus fazendo isso. Ele tem autoridade e poder para fazer isso pelos que morreram, e prometeu fazer também por mim. Porque disse Jesus no livro de João: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O jovem não tinha o evangelho, mas nós temos o evangelho. E se temos o evangelho e temos prova histórica, bíblica, da possibilidade da ressurreição, eu assim creio que um dia eu vou parar de chorar, porque a morte não vai mais estar presente nesse corpo, por intermédio da vida eterna em Cristo Jesus. Pastor, então eu entendi que o que eu tinha ainda para perder naquele dia era a minha vida, era a minha cultura, eram as minhas tradições. O que eu tinha para perder? Eu já perdi o meu filho, perdi o meu marido, perdi os meus amigos, porque agora não me carregam mais. E agora eu estou perdendo a minha vida, porque aquele que crê, ainda que morra, viverá. A alegria é a consequência da esperança em algo futuro. A religião confunde o homem, a ponto de acharmos que Deus tem algo para a minha vida aqui. E muitas vezes vendemos isso. Muitas vezes nós nos permitimos adotar um comportamento cultural de que Jesus tem que nos fazer algo aqui, quando aqui é só consequência das coisas espirituais. As coisas espirituais têm influência direta no seu dia a dia. Porque se a tua vida está em Cristo, nova criatura você é. Se a tua casa está com Jesus, todas as coisas se fizeram velhas, e eis que tudo se fará novo. Todo dia você acorda, o problema de ontem não tem mais motivo para fazer você continuar chorando. Você pode se ver livre disso. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu problema, basta cada dia a sua dificuldade, porque a minha paixão pelo Evangelho, a minha paixão pelo Cristo que morreu e ressuscitou, disse que ao terceiro dia, depois desse tempo todo humano passar, eu também teria o poder da vida eterna. A imortalidade é um tema filosófico, ele não é um tema abordado único e exclusivo nos livros de poesia, nem na razão mais empírica do ser humano, nós não conseguimos definir o que é imortalidade. Mas Jesus deixou uma coisa interessante nesse texto, que é o verso 14, o verso 15, o verso 16, que vai nos dar uma direção em relação à imortalidade. Se você quiser, e se você entender que esse tema vale a pena, vida eterna, olha só o verso 15, preste atenção. O que estava morto sentou-se. O que estava morto sentou. Primeira coisa da imortalidade, primeira coisa da vida eterna. A vida eterna não é estática, ela é o quê? Dinâmica. Tem gente que acha que a salvação é alguma coisa que você recebe e pronto, acabou. Ponto final. Não precisa fazer mais nada. É o morto pela religião. É o que confronta a fé quando nós temos argumentos que dão a entender que esta fé é frágil,
Porque o homem recheado da tristeza, o homem recheado do choro, o homem recheado de coisas materiais, e quando nós estamos falando de imortalidade, estamos tirando o que é material da alma e dando à alma esse sentido de imaterial. O que é imaterial? É eterno, não tangível. Você não consegue pegar a alma, mas ela está ali, ela está lá. Então, quando você entende que a perda da tua vida é ganho, porque a parte eterna ela é preservada, vós sois sal da terra e luz do mundo. Isso é eterno, princípios eternos. A sua geração futura, seus filhos, netos e netos dos seus netos, herdam da sua genética espiritual os valores e os princípios que você tem de Jesus. Esta é a transmissão de Deus na vida de alguém. Alguém, através de Cristo, olha que eu não estou falando do pecado, estou falando da graça. Alguém, por intermédio de Jesus Cristo, pela fé, me apresenta a solução da minha alma. Isso não depende da fé dos meus pais, mas vai definir a fé dos meus filhos. Vai nortear o caminho da minha futura geração, das gerações futuras. Vai dar a direção certa ou errada, medida a fé de cada um. Lembra que nós tínhamos dois grupos, duas multidões, uma de um lado, outra do outro, uma do lado de Jesus e outra do lado da pessoa que estava enterrando o filho. Nós vamos viver isso todos os dias, mas quem vai dar direção é o Espírito Santo de Deus a você. Não é o conselho dos que andam com Deus e nem os conselhos dos que andam enterrando os seus mortos que vão nortear a sua vida, mas é o próprio Deus através do Espírito Santo em você. Parece que naquele momento o jovem começou a se mexer, sentou. E além de sentar, qual é a segunda coisa que acontece, que o texto deixa claro? Começou a falar. A Bíblia não fala o que ele falou. E eu peço permissão aos senhores a pensar em algumas possibilidades. A primeira: mamãe, por que a senhora está chorando? Porque agora aquela mulher não estava mais chorando de tristeza, ela estava chorando de alegria, porque o Jesus, o Todo-Poderoso, havia ressuscitado aquele jovem. O texto deixa claro que era uma cidade, e as pessoas ficaram com esta impressão. Aquela cidade foi impactada pelo milagre. Então a segunda coisa que eu acredito que aquele jovem possa estar falando: deixa eu ver quem veio no meu sepultamento, meus amigos. Mas na hora em que ele ressuscitou, o espanto foi tanto que os amigos fizeram o quê? Correram. Irmão, na hora da luta, na hora da dor, na hora do seu maior problema, poucos são os amigos que ficam com você para te ouvir falar do que você precisa. Mas Jesus vai estar presente. Jesus vai estar lá. E Ele vai mudar o seu discurso. Ele vai mudar a sua fala. Porque certamente ele não estava mais preocupado com os amigos, mas ele queria saber quem foi que deu a ele a vida de novo. E a terceira coisa, então, que eu penso é que aquele jovem possa ter falado, é: quem é este Jesus? Quem é essa pessoa? Quem sabe, meu irmão, meu amigo, você tenha conhecimento de um Jesus que nunca lhe fez tirar nada da vida
para fazer coisas por você. E hoje Ele está te pedindo a tua vida. Está pedindo as coisas materiais, aquelas que são perecíveis, para lhe dar o direito das coisas mais importantes, que são as imortais, as eternas. Quem sabe você hoje possa estar percebendo uma necessidade de conhecer mais esse Jesus, para falar para outras pessoas, falar do seu jeito, contar a mesma história que você ouviu da viúva de Naim, do seu jeito. Se lá estivesse, eu viria assim. E pela fé eu posso chegar a algumas conclusões, o verso 16 e por último o 17, que diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, todos, tanto de um lado quanto do outro, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Duas coisas ficaram claras nesse texto. Aqueles que estavam com o menino morto, viu o menino vivo e reconheceu que Jesus era Deus e Jesus era profeta. Eles reconheceram porque entenderam a bondade, a misericórdia. O milagre foi além do que Jesus estava fazendo. Então naquele dia não era só aquele jovem que estava precisando da vida eterna, mas era uma multidão de pessoas. Assim como hoje, não é somente um jovem dessa história que deva agradecer e glorificar o nome de Deus, mas hoje pode haver aqui pessoas que queiram de fato glorificar o Senhor Jesus pela vida eterna, entendendo que agora nós conseguimos, por intermédio de Jesus, a imortalidade. Se você tem apego à vida, você deve estar com um problema muito sério. Você deve estar com um problema muito sério. Mas quando você abre mão da sua vida por amor a Cristo e tem apego a Jesus, você é o homem mais feliz da terra. E isso transcende, isso vai além do seu entendimento. Isso contagia, isso amplia, amplifica a visão espiritual aqui na terra. E aqueles que choram, só porque estão próximos de você, conseguem receber a alegria do céu e encher o coração de paz, vinda do eterno, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche os seus olhos. O verso 17: esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Quem sabe, nesta manhã, hajam vidas aqui que queiram contar uma nova história, a sua, agora com Jesus. Você não estava nem conseguindo sentar mais, estava morto. Mas ouvindo a mensagem de salvação, você disse para você mesmo: hoje começa um novo momento na minha história. E você gostaria de contar isso para as pessoas. Eu queria que você, com um gesto de fé, através daquilo que você entendeu nesta manhã, querendo que o Senhor diga a você também, para parar de chorar. Não há luto mais sobre a sua vida, esse estado de perda vai acabar, porque Jesus vem preenchendo de forma completa a sua vida. Eu quero que você manifeste esse desejo e ore comigo, colocando-se de pé e diga: Senhor Jesus, venha ser o Senhor da minha vida. Se houver alguém presente nesta manhã com esse desejo, eu peço que você se coloque de pé. E nós vamos orar com você, nós vamos interceder pela sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe, Deus abençoe. Nós te louvamos, Senhor, aleluia, e sentimos a tua graça neste lugar, porque o Senhor tem restaurado os sentimentos,
aquilo que era de maior necessidade nesta manhã, nós enterramos. Enterramos, Senhor Deus, as nossas perdas, os abusos, enterramos os maus tratos, enterramos aqueles sentimentos que eram puramente humanos. Enterramos com a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que no momento em que o Senhor tocou no lugar onde estava assentado aquele jovem recebeu a vida. E o Senhor tem dado vida neste lugar. Alguns têm recebido, Senhor Deus, vida para cada dia. É igual o pão que a Tua palavra diz. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa ter nos feito entender que existem coisas que são eternas e nos fazer aceitar as que não são eternas. Mas que essa multidão de coisas que não são eternas não tire a nossa paz, não tire a nossa alegria, não tire, Senhor Deus, a nossa saúde emocional, não tire, Senhor Deus, nosso direito de viver, de andar, de falar, de glorificar o Teu nome. Não tire de nós o desejo de sonhar de novo. Em nome de Jesus, restaure, Senhor Deus, os corações. Molde, Senhor Pai, como vaso na mão do olheiro, e deixe pronto para receber o Teu Espírito, dando vida e vida em abundância. Obrigado pela Tua salvação. Em nome de Jesus, que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para todo sempre. Amém.